Vamos lá. Bom, gente, então hoje o assunto... Tem um monte de gente para entrar ainda. Permitir só o pessoal. O assunto hoje, como eu estava comentando aí na sala de espera aí, né, vamos dizer assim, vai ser sobre propagação das ondas de rádio, né? Dividir ela em duas apresentações, visto que tem ficado muito extensas as apresentações, então essa aqui eu já cortei em dois, então nós vamos falar hoje da parte de HF e em sequência, na terça-feira que vem, mesmo horário aí, a gente vai falar sobre VHF. Beleza? Bom, como sempre, vocês sabem, eu já mostro sempre aí a nossa equação da onda, equação fundamental, para que isso fique bem enraizado aí na cabeça de vocês. Saber o que é a frequência, velocidade de propagação e comprimento de onda, visto que toda vez que... não esqueça de deixar mudo aí o microfone, gente. Desculpa, Fábio. Então, até porque é sempre em cima disso aí que a gente vai ter a noção das bandas, né? Dos comprimentos de onda, automaticamente das bandas. 10, 15, 20, 30, 40 metros. Todas as bandas que a gente comenta por aqui. Certo? Então não esqueçam, o comprimento de onda, né? É a velocidade da luz sobre a frequência, a gente tem aquele comprimento de onda. Bom, mas qual é o significado, então, de propagar? Temos vários significados, né? Nós vamos nos prender a um aqui, mas o dicionário diz que propagar é dilatar, espalhar, difundir, reproduzir ou aumentar o número de alguma coisa. Nós aqui vamos usar principalmente aumentar o número de algo ou difundir, né? Que é a questão da propagação que a gente vai falar. E vamos falar em propagação de ondas eletromagnéticas, né? Normalmente eu passo até um filminho, hoje eu não vou passar esse filminho, mas eu vou deixar o link depois para vocês, se vocês quiserem ver. Um filminho que a gente... ele é sobre... o microfone, gente. Ele é sobre as cores, né? Mas como as cores também são ondas eletromagnéticas, então ele dá uma boa base. Depois eu mando para você. Bom, então qualquer onda se propaga. Gente, tem áudio ligado aí, eu peço para mutar aí. Eu não estou conseguindo identificar quem é aqui que está mudo. Você, por favor, vamos mudar o áudio aí. Uma criança falando ao fundo. Bom, então qualquer onda se propaga em algum meio, certo? Ela pode ser em qualquer meio como a gente está colocando no slide aí. Pode ser água, terra, qualquer coisa. As ondas de rádio utilizam normalmente algumas camadas eletrificadas que recobrem aí a terra, como está no nosso slide, né? Ou seja, utilizam de algumas propriedades físicas, né, para que a onda eletromagnética ela possa se propagar e ser recebido, de uma transmissão ser recebida em outro local. O principal para a gente tem que conhecer bastante isso, ou pelo menos ter uma noção, quais são essas camadas das camadas da atmosfera e que são utilizadas pelos meios de propagação para as ondas eletromagnéticas, certo? Então aqui temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a ionosfera. Nessa aula de hoje a gente vai falar mais da ionosfera. Meu gato está entrando aqui, está querendo entrar, está enchendo o saco ali, eu não vou deixar ele entrar. A ionosfera. E na próxima, na terça-feira que vem, a gente vai falar muito de troposfera. Talvez até bote esse slide de novo, mas caso eu não coloque, vocês prestem atenção bastante aqui nessa curva de temperatura. Ok? Mas hoje vai ser... Rapaz, vocês não estão escutando o barulho não, né? Do gato não, né? Não? Ninguém reclamou, então... Tá escutando sim, pô. Pô, então vou ter que pegar ele ali, não vai ter jeito. Ele tá batendo na porta, só um minutinho. Batendo, Deixa eu só abrir a porta para ele entrar. Rapaz, gato com vida própria, personalidade própria.
Agora ele entra. Se ele vai me deixar trabalhar, né? Porque uma gatinha, rapaz, ela cismou agora que aqui, toda vez que eu venho aqui para cima, pro escritório, para a estação, ela quer ficar aqui no meu colo, quer ficar importando de mim. Então, é um problema. Bom, então hoje, basicamente, a gente vai falar agora um pouco dessas camadas, né? E também como que as ondas se propagam nelas, né? Vocês observem também aqui a altura, né? Ela começa por volta de... Aqui está 70 quilômetros da ionosfera e ela está baixando aqui, mas na verdade ela vai até 300 quilômetros, né? Aqui não é um retrato muito perfeito. A gente já estamos com 31 aí, né? Bem legal hoje. Então aqui, na verdade, essas alturas aqui, mais à frente ali, vou dar mais uma camada certinha, porque a ionosfera ela é dividida em várias outras também, outras camadas, né? Que já a gente fala sobre ela. Bom, nós temos 3 tipos de propagação em ondas de rádio. O gato já está aqui no meu pé. A propagação por onda direta, como vocês podem ver aqui nessa ilustração, certo? A propagação pela ionosfera, que é uma refratação, né, na ionosfera, e a propagação pela troposfera. Eu estou falando ainda, vou falar aqui de uma vez, né, numa introdução para a semana que vem. Eu peço que vocês guardem. Se não guardar, a gente vai ter que fazer uma revisãozinha aqui, né? Mas vocês observem nas imagens que a linha direta, né, segue a curvatura da Terra, que não está muito claro isso aqui, mas ele segue a curvatura da Terra. A propagação ionosférica, ela faz uma refratação aqui na camada ionosfera, da ionosfera, em alguma das camadas, né, que são várias, e retorna à Terra novamente, ou pode ser diretamente num sinal, numa torre, né, ou seja, uma estação receptora, ou ela pode ter vários saltos também, pegando a Terra novamente, a ionosfera novamente, e aqui na estação receptora, chegando na recepção receptora. O importante vocês saberem o seguinte, nesse quadrinho aqui, um sinal que passa direto na ionosfera e vem para a estação receptora, ele é muito mais forte do que um sinal que ele faz multissalto. Isso é que a gente costuma conversar bastante, porque quanto mais baixo o ângulo, mais longe a gente chega, né? E chega muito mais forte do que se a gente tiver ângulos altos. Então, quando a gente estiver falando de antena, lá mais na frente, daqui a, acho que são 3 ou 4 aulas, eu vou lembrar disso aqui, dessa angulação aqui, para explicar algumas características de algumas antenas, principalmente antenas verticais ou com polarização vertical. Então, já peço que vocês guardem essa imagenzinha aqui, que provavelmente eu devo retornar nela, né? Bom, essa propagação da ionosfera, a propagação da ionosfera, ela vai até de 200 a 400 a 4.000 quilômetros, esses saltos, e dependendo da faixa de frequência, pode ir até maior ou menor. E conforme mais alto a faixa de frequência, normalmente mais alto ele pega a ionosfera e tem um alcance maior. Gente, abaixa o microfone novamente. Entrou aí, não esqueça de botar o microfone em mudo. Bom, a troposfera é nada mais, nada menos que algumas inversões que acontecem por modificação de temperatura. Isso eu vou entrar com mais informação na semana que vem. Mas já para vocês terem uma ideia, ele acontece na parte mais baixa, exatamente aqui onde nós estamos respirando, vivendo, né? Onde tem muitos gases que para nós, felizmente, são os gases que nos fazem, nos deixam vivos, né? Eles têm umas propriedades que, de acordo com a temperatura, pressão, eles formam alguns tipos de condições para as propagações, principalmente para VIUHF. Isso a gente vai falar com mais propriedade em cada caso. Primeiro, as propagações ionosféricas, né? E deixa eu falar um pouco aqui da direta. Apesar de eu falar isso aqui mais em VHF também,
essa propagação aqui ela é também chamada de ondas terrenas, né? Aonde uma estação está vendo a outra. Existe um cálculo que eu vou apresentar também semana que vem, quando falar de VHF, que a gente pode ver exatamente até onde que esse sinal chega sem absolutamente nenhum tipo de necessidade de interferência de outros meios, né? Ou seja, se você ligar seu rádio, você vai falar todo dia, em qualquer momento, com aquela outra estação que está nessa posição. Tá? É o que a gente chama de ponto a ponto, né? Praticamente. Né? Existe outros tipos de ponto a ponto, mas esse aqui é o ponto a ponto clássico. Bom, quanto à ionosfera. Como eu falei, a camada ionosférica ela fica entre 50 até 300. Vocês observam aqui, né? A camada D fica mais baixa. E ela se divide em quatro camadas, né? Na verdade, são 5, né? Porque a camada F se torna a F1 e F2 se torna F, mas a título de didático, são 4 camadas de dia e 2 camadas noturnas. A capa D, a camada V, que eu falei capa D, não falei camada D, né? Capa D, a camada E, a camada F1 e F2. Isso de dia. Assim que passa a manta da noite, assim que escurece, a camada F se torna... a camada F1 e F2 se torna a camada F, a camada D some até antes do final do dia, e a camada E permanece, só que fica mais permeável. O que é permeável? Né? As frequências passam com mais facilidade por ela. Muito bem. Na ionosfera, como é que a gente vai falar agora como é que essa coisa acontece? Porque o pessoal fala normalmente, reflete na ionosfera, reflete na ionosfera. Mas o que reflete? O que refrata na ionosfera? O que exatamente acontece? Com um sinal de rádio, frequência, quando ele esbarra na ionosfera e encontra uma situação propícia para ele ser refletido, refratado. Está nesse slide aí praticamente tudo que a gente precisa saber, né? A ionosfera ela recebe diariamente, principalmente quando ela está exposta aí aos raios solares, um bombardeio de moléculas, certo? Essas moléculas, principalmente com o raio ultravioleta, ela ioniza as outras moléculas, ou seja, ela transforma, ela cria novos elétrons, né? Deixando cada partícula da camada da ionosfera com elétrons sobrando. Esse é basicamente que a gente pode, a grosso modo, deixar livre. Quando isso acontece, de acordo com quanto mais camadas, mais moléculas estão ionizadas, ou seja, estão com elétrons sobrando, livres, né? Ela fica menos permeável às ondas eletromagnéticas abaixo de 30 MHz. Lembrando, de uma vez, nós estamos falando aqui de propagação de HF, certo? Porém, pode acontecer Espera um minutinho aqui. Caiu aqui. Pode acontecer dessa ionização ficar tão forte, que ela passar das bandas de HF, chegar a 50 MHz, chegar até 144 MHz. É bem incomum, mas pode acontecer. Então, não é uma característica de VHF, como nós falamos semana passada, mas pode acontecer, principalmente nas bandas intermediárias. Lembra que eu falei muito de 28 MHz e 50 MHz? 28 é HF, 50 MHz é VHF. Elas têm uma característica que elas pegam um pouco da outra banda, né? Afinal de contas, a coisa não é cortada. A faca ali, aqui começa HF, aqui começa VHF, aqui começa UHF. Não é, elas têm uma transição. Então, uma das motivos dessas características de HF aparecerem em 50 MHz, que é a banda de VHF, é porque a ionosfera ela pode ser bombardeada de maneira, numa alta atividade solar, ela pode ser bombardeada suficientemente, ou seja, aumentar a capacidade dela de refletir em frequências mais altas. Tá? Mas o normal é ela chegar até 28 MHz, 30, 32 MHz. Esse é o normal.
Isso aqui é diretamente influenciado pelo suco, desculpa, suco não, pelo ciclo solar. É diretamente influenciado pelo ciclo solar. Eu vou falar rapidamente do ciclo solar, a gente pode até depois falar um pouco sobre o Sol. Mas o Sol, ele tem uns ciclos de 11 anos, em média, pode ser um pouco menos, um pouco maior, aonde ele sai da parte... Ele sai numa baixa do ciclo, igual nós estamos agora, nós estamos na baixa, nesse momento nós estamos na menor atividade solar possível, do ciclo 25, né? O novo ciclo, agora fiquei na dúvida, 24, é 25. E ele sobe essa atividade até um pico máximo que costuma ser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos no máximo. Depois dessa subida forte, ele começa a descer novamente, lentamente, até chegar mais ou menos por volta dos 10, 11 anos, tá? Onde estaremos novamente no ciclo baixo. O que é esse ciclo? O Sol, na verdade, ele é um grande magneto, né? Um grande gerador de magnetismo, né? E chega a determinados momentos, conforme ele aumenta essa atividade, algumas áreas da crosta solar, da corona, que chama, né, da crosta solar, ela não consegue segurar tamanha quantidade de energia. Né? Não vou explicar quais são as energias, porque senão a gente precisaria de quase uma aula dessa. Essa energia, ela cria áreas de atividades, que são as zonas de manchas solares. Já deve ter ouvido falar, quem é radioamador, de mancha solar, quem não ouviu. Essas manchas solares, elas costumam ter emissão, sempre elas emitem essas partículas de energia e também de prótons, nêutrons, elétrons e outras coisas mais, que chegam na nossa atmosfera, que chega na nossa ionosfera e bombardeia a nossa ionosfera. Então, por isso que eu disse que é diretamente proporcional a esse ciclo solar. Quanto maior o ciclo solar, maior ionização nós vamos ter, melhor são as condições de propagação nas ondas, nas faixas de HF. Beleza? Ficou claro isso aí? Também não quero que vocês saibam como é que o Sol, como é que funciona, só ter uma ideia que efetivamente a banda de HF ela fica condicionada às boas propagações aos momentos altos do ciclo, né? As condições, boas propagações, entenda-se, boas condições de contato também. Chat, tem um monte de gente que está pedindo senha no PC. Pode ter que ser o Fialho. Alguém pode falar para o Fialho a senha, alguma coisa lá, me ajudar aí, por favor, pelo amor de Deus. Bom, seguindo aqui. Seu Chaves, né? Não tem jeito. Bom, as camadas... Bom, aqui eu falei sobre como elas funcionam, aqui eu vou falar sobre as camadas em si, né? Faltou um linkzinho aqui, que as principais subcamadas, está aqui embaixo, né? Da ionosfera são a camada D, a camada E e a camada F. Bom, a camada D, ela tem muito pouca ionização. Se vocês olharem aqui, nessa parte aqui, vocês vão ver que ela é a parte mais baixa, mais próxima da Terra. Fica por volta de 50 quilômetros a 70 quilômetros de altitude. Então, ela fica embaixo de todas as outras camadas. Então, para chegar nela, a ionização, ou melhor, os raios solares, principalmente os ultravioleta, eles têm que passar por toda essa região. Então, eles vão perdendo intensidade. Porque se eles não perdessem intensidade, a gente ia fritar aqui embaixo, né? Nós estamos embaixo daqui, a gente já está frito se essas crianças aqui não nos ajudassem a filtrar essas energias. Então, a camada D, por ser a mais baixa, ela tem a mais baixa intensidade. Então, ela só consegue chegar a pleno quando o Sol está a pino, meio-dia, certo? Então, quando o Sol está meio-dia, a capa D está completamente formada. Esse meio-dia não é meio-dia do relógio, esse meio-dia do Sol.
Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso relógio ele não bate exatamente com o Sol lá. Principalmente que ele varia essa posição a pino, que seria 90 graus em cima da gente, em relação ao período do ano. Vocês devem ter prestado atenção nisso, logicamente, todo mundo vê o Sol quase todo dia, pelo menos aqui em Petrópolis nem tanto, né? Por causa do nevoeiro, aquela coisa toda, mas a gente costuma ver o Sol bastante. Então, importante é saber que quando o Sol está exatamente no ponto mais incidente, nós temos a camada D a pino. Certo? Uma característica dessa camada, vimos semana passada, ou retrasada, quando eu falei sobre as bandas baixas de 80, 160, banda de HF, até 10 MHz, né? Até 7 MHz, aonde essa camada ela absorve as ondas eletromagnéticas. Estão lembrados disso? Quem assistiu a aula? Então, essa camada, ela começa a aparecer assim que o nascer do Sol, vai ganhando força. Por volta das 9 horas, ela já está praticamente absorvendo 3,5 MB, e ela vai chegar a pino. Quando, no ápice do ciclo solar, quando tem muita incidência solar, ela chega a absorver 7 MHz também. Então, 40 metros, que é 7 MHz, pode também, em alguns momentos, sofrer blackout, que a gente chama, né? Bloqueio completo, por causa da camada D. Depois temos a camada E, que é chamada aí de Heaviside-Kenley, né? Ela tem um comportamento também muito iônico, ou seja, ela absorve bastante, até ela é uma das que absorve mais, inclusive, ionização dos raios solares, porém ela se dissipa com o pôr do sol também. E ela está logo acima da camada D, e ela estende de 70 a 100 metros. Aqui acontecem vários tipos de propagação. Tem um áudio ligado aí. É do Beto, já vou botar aqui no mudo. Beto, já te botei no mudo. Se alguém quiser, a pessoa que chegou depois, se quiser fazer pergunta, fica à vontade, só desmutar e fazer a pergunta, tá bom? Então, a camada E, ela tem a capacidade de refletir, ou melhor, refratar sinais de HF e de VHF também. Algumas propagações de VHF são feitas na camada E, vocês vão ver mais à frente, e em VHF também, principalmente as bandas mais altas, né? 28 MHz, 27, 24, 21 MHz já começa mais difícil, mas também consegue algumas reflexões na camada E. E a nossa vedete principal, que é a camada F, né? Que de dia é dividida em F1 e F2, ela se estende de 100 a 200 km, a F2 vai até 200 km, até 300. O final da ionosfera, ela passa de 300. Tem alguns momentos do ano que a ionosfera passa de 500 km de altitude, né? Então isso é muito... não dá para você definir exatamente qual é o final da ionosfera, né? Bom, e à noite essa camada F1 e F2 se juntam e faz a camada F. Essas camadas, quando ionizadas, é que nos propiciam a gente fazer contatos através do globo, falar com o Japão, falar com a Rússia, ter contatos com os Estados Unidos, ter contatos com a África. Todos, absolutamente todos, são feitos em HF através dessas camadas, F1 e F2 de dia, e nas camadas mais altas e nas bandas mais altas, ou seja, 28 MHz, 21 MHz, 24 MHz, e na camada F1 nas faixas de frequências mais baixas, 7 MHz, 10 MHz. Lembrando que de dia a camada E, eu esqueci de falar isso aqui, a camada E, ela costuma refletir, por ficar muito ionizada durante o dia, refletir frequências até 10 MHz. Então, se tornando, por ela ser mais baixa, de 70 a 100 km, ela transforma as faixas de frequências mais baixas em uma faixa de frequência muito confiável em você fazer contatos durante o dia. 40 metros, quem é radioamador, quem não vai experimentar, você praticamente, se você fala com o Brasil, no nosso caso aqui, no Rio de Janeiro, eu consigo contato de Santa Catarina até a Bahia, Minas Gerais, até mais ou menos Brasília,
praticamente o dia inteiro. Praticamente o dia inteiro. Principalmente São Paulo, Rio, é praticamente o dia inteiro. É claro que isso é muito volátil, veio de acordo com a ionização solar, ou seja, tem dias que vai ter bloqueio, tem dias que não vai funcionar direito. Não é um contato direto, né? Como esta aqui, né? Que eu falei logo no início, mas é esse contato na camada E aqui, muito próximo, né? Isso a gente vai ver num slidezinho mais à frente. O importante é saber que é uma faixa de frequência, para quem pensa aí em comunicações de emergência, é muito importante também, 40 e 80 metros, né? São bandas muito importantes para a utilização em comunicação de emergência, além de V e UHF também. Aqui tem um gráfico mostrando aí, no caso, uma rádio AM, né? Aqui ela tem a faixa, a camada D. Lembrando que a rádio AM ela transmite frequências baixas, né? Então ela tem a característica de ser absorvida na camada D, é o que mostra aqui, ou ser refletidas no máximo na camada E, em determinado período, quando a capa D não está mais presente, certo? As demais estações elas vão refletir todas nas demais frequências, não estações, as demais frequências, elas vão ser refletidas na camada F, F1 e F2. Aqui é de dia, como mostra aqui a figura, aqui é de dia e aqui é de noite. Aqui deveria estar com F1 e F2, eles não fizeram no gráfico, eu já estou corrigindo aí. Aqui seriam F1 e F2, aqui teria só a camada F. Essa F1 e F2 se transformaria numa camada única e a camada E ela simplesmente some. É importante saber que a camada da ionosfera ela nos dá condições para fazer contatos a longa distância e, dependendo da faixa de frequência, ela nos deixa o que a gente chama de zona de silêncio, uma faixa de frequência, um círculo em volta da nossa estação, de um determinado raio, né? Dependendo da frequência, aonde a gente não consegue, normalmente, contato nesse círculo, né? Principalmente, quanto mais alta a frequência, maior é o diâmetro e o raio desse círculo. Então, aqui é um exemplo disso. Nós temos aqui uma estação transmissora. Certo? Gente, vamos desligar o microfone aí. Pelo amor de Deus. Vai. Oi? Então, só um minutinho. Essa parte que você está falando agora, acho que um exemplo bem prático, assim, que todo mundo viu, inclusive no filme, foi o que aconteceu com as comunicações do Titanic, né? Comunicações do quê? Desculpa. Eu não Do entendi. Titanic, pelo posicionamento que ele se encontrava com um navio próximo. Eu sinceramente não lembro dessa passagem. Mas se tem lá no filme é ótimo aí. Bom, deixa eu dar uma passada. Eu não sei exemplificar porque eu não lembro dessa passagem. Eu vi o Titanic uma vez só, por incrível que pareça. Bom, aqui nós temos as ondas de superfície que cobrem uma determinada região, certo? A partir dessa região seria uma região coberta por uma reflexão ionosférica, certo? Lá na camada ionosfera. Porém, aqui a gente só com a frequência muito baixa que a gente vai conseguir. A gente só conseguiria uma reflexão se a frequência conseguisse fazer nessa camada E que está aqui, ou na capa D, certo? Então, essas faixas de frequência para cobrir essa área, que é o que eu falei aqui, por exemplo, até São Paulo, a gente precisa de uma frequência baixa. Se eu usar uma frequência alta, acima de 7 MHz, eu vou ter essa zona de skip aqui, também chamada de zona de silêncio. Certo? Por quê? Eu consigo chegar aqui com sinal direto, nas ondas terrenas, né? Nas ondas de superfície, porém, depois essa parte aqui eu não consigo cobrir com as ondas de superfície, e eu só vou conseguir cobrir após essa área aqui com a ionosfera, dependendo da frequência. O mesmo, se eu subir mais a frequência, vai acontecer uma outra zona de skip até maior,
e eu só vou conseguir aqui a segunda cidade que está aqui, por exemplo, uma citação na segunda cidade. Isso eu posso ter vários skips, né, como está dando vários saltos, como está tendo aqui, e várias zonas de skips também. Eu posso ter uma segunda zona de silêncio, uma primeira. Vocês compreenderam como é que funciona? Isso é importante saber disso, porque às vezes as pessoas perguntam, poxa, eu consigo, PHF principalmente é muito comum isso, eu estou conseguindo falar com o Japão, mas não consigo falar com o Rio de Janeiro. É porque você está usando a frequência muito alta. Está usando uma reflexão para aquele determinado horário numa camada da ionosfera muito alta. Aí eu tenho que baixar a frequência, eu tenho que saber calcular, ou pelo menos ter uma ideia empírica, né? Ou seja, usando o rádio todo dia, saber qual é aquela faixa de frequência que me atende para aquela região naquele horário. Certo? Isso é bem importante saber. Isso, quando se vai programar uma comunicação, é o básico, tem que fazer esses cálculos, né, de frequência ótima de trabalho, que chama. Fábio, Oi? repete aí para mim, por favor, então, esse conceito. Eu baixo a frequência, aí eu vou ter menor zona de skip, menor zona de silêncio, conforme eu baixo a frequência? Depende do horário. Durante o dia, eu consigo compensar essa zona de skip aqui, essa zona de salto, essa zona de silêncio, baixando a frequência, porque eu vou fazer a reflexão nas camadas mais baixas. Porém, vocês lembram que... Deixa eu voltar aqui. Vocês lembram que de dia eu tenho essas duas camadas, de noite eu já não tenho elas. Então, de noite, eu não vou ter esse recurso. Então, já não funciona mais, não é uma máxima, tendo que 40 e 80 metros eu consigo falar a curta distância nesse horário. Entendeu? Existe um cálculo para se fazer isso, de acordo com a incidência solar que está acontecendo, né, no momento. Você tem que levar tudo isso em consideração. Aí você faz um cálculo, né, um cálculo matemático mesmo, onde você tem as frequências de trabalho. Tá? Hoje em dia, felizmente, nós temos programas que fazem isso. Né? Quem quiser pesquisar aí já pode procurar aí VoaCap, né? VoaCap. É um programa que tem disponível, ele foi colocado em plataforma web, onde você pode inserir lá o dado da tua estação, o dado da outra estação, ele já te dá o mapa completo de melhor frequência, melhor horário para usar aquela frequência para fazer essa comunicação. Mas o conceito é esse, Wesley, respondendo a tua pergunta. A princípio, sem levar em considerações essas variáveis que são bastante, quanto mais baixa a frequência, mais perto você consegue o contato inicialmente. Tá? Quanto mais distante a frequência, quanto mais alta a frequência, mais distante você consegue. Isso para durante o dia. À noite, 40 metros e 80 metros, que são as frequências baixas, elas também passam a refletir na camada F, com mais dificuldade, mas refletem. Então você começa a ter alcance mundial também. Beleza? O que me gerou confusão aqui ao olhar esse desenhozinho, né? Aham. Quando a gente fala assim de frequência baixa, eu entendo assim, se eu estou aumentando a minha frequência, eu teria essa redução nesse espaço, né? O desenho, né? Conforme eu aumento a frequência, né? Conforme eu aumento essa frequência, eu teria. Não é isso, não, né? Não tem nada a ver com isso. Eu vou estender, até porque acho que esse é o último slide para HF. E a gente está com 4 minutos aqui. Eu vou reiniciar assim que terminar. Voltem todos de novo, que aí a gente vai partir para discutir essas questões todas. Mas eu vou me permitir, nesse momento agora até o final, dar uma explanação de um detalhe. É por isso que os radioamadores, exatamente por esse conhecimento, viu, Wesley, que os radioamadores são tidos como a melhor serviço de comunicação reserva do mundo. Porque nós sabemos, pelo nosso trabalho empírico e também técnico, né? Mas principalmente no empírico, nós sabemos exatamente a hora que eu sei exatamente a frequência que eu consigo contato para aquela região naquela hora. Entendeu? Então, quando eu não tenho a possibilidade de falar que nesse gráfico,
né? Eu não consigo falar aqui em 40 metros porque o horário não tem condição. E isso acontece, tudo está tudo certinho, mas de repente houve um problema lá no sol, ele deu uma ionizada a mais e a gente não consegue. Isso pode acontecer. E quando na alta do ciclo, isso é muito frequente, inclusive. Aí a gente tem outros equipamentos, outras faixas de frequência que a gente compensa isso. Por exemplo, você está na montanha, aí você tem que levar um equipamento de HF e um equipamento de VHF. Se você tiver esses dois equipamentos, seguramente, e se tiver antenas, condições, lógico, né, todo o equipamento em si, seguramente você vai ter condição de falar a qualquer momento do dia, da noite, qualquer horário. Isso em qualquer distância. Entendeu? Só que você vai ter que saber, aí vem o conhecimento do radioamadorismo, qual a frequência que você vai usar naquele momento que você está precisando contato. Ah, é de dia, eu não estou conseguindo 40 metros falar com o Rio de Janeiro, é possível, isso acontece algumas horas do dia, eu posso passar para 80. Ah, eu vou em 80, eu não consigo também. Eu vou para VHF, eu uso o sistema de repetição. Aí é que entra o conhecimento de tudo que nós estamos falando. Aí vem da primeira aula vai ser até a última do nivelamento, que nós estamos dando conteúdo para que vocês possam ter essa noção. Ninguém vai sair daqui sabendo, vamos dizer assim, olhando um gráfico desse aí, sabendo, pô, eu vou baixar a frequência aqui, eu vou conseguir o contato. Porque não é assim que funciona, entendeu? A explicação não é tão, como você percebeu, ela não é tão fácil de se fazer, de relacionar a frequência com a distância. Isso tem várias e várias e várias componentes que vão te dar essa capacidade de você fazer o contato ou não. Inclusive tua própria estação, que é uma coisa que a gente vai ver bastante em antena. A gente vai terminar agora, eu relembro aqui, assim que cair, eu vou reiniciar de novo, aí a gente já vai passar, já vou até voltar aqui, ó, veja que é o último. A gente já vai entrar no debate aqui, se vocês quiserem retornar algum tipo de alguma parte aqui que não ficou muito claro, a gente debate bastante aí. Valeu? Deixa eu parar aqui a gravação. Eu não sei onde é que é. More. Aqui.